Obrigado. Boa tarde a todos. Vocês não imaginam o prazer que é estar aqui com vocês hoje. Vendo professores aqui, colegas, familiares. Mas inicialmente queria cumprimentar meu generoso orientador, professor Dr. Emiliano das Boas Reis, pela oportunidade e pela confiança de trazer o nosso trabalho aqui para submissão à banca. Muito obrigado. Quero cumprimentar também o professor Dr. Romeu Tomé, um grande amigo, a generosidade também de ter aceitado esse convite para dedicar aqui alguns minutos aqui para a banca. Obrigado, professor. Bom, o meu texto fala sobre a responsabilidade civil por danos ambientais e eu procurei fazer uma discussão acerca da teoria do risco integral na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Se algo não ficar muito claro ou parecer incompleto, é em decorrência da limitação de tempo que a gente tem e é um trabalho que a gente dedica durante toda a faculdade e falar em 15 minutos é um pouco difícil, mas tentarei ser breve. O trabalho foi dividido em 3 capítulos principais, sendo o primeiro capítulo a necessária interseção da filosofia no direito ambiental. Um capítulo teórico teve uma ajuda significativa do professor Emiliano. Em seguida eu passo a discorrer sobre a responsabilidade civil no Brasil e o último capítulo sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Estudar o direito através da filosofia humaniza as relações jurídicas, bem como contribui para a elaboração de teorias mais justas e alicerçadas no conhecimento cientificamente desenvolvido. Diferente, portanto, do que ocorre na reprodução automática dos precedentes jurisprudenciais. Esse um problema que tem, me parece, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, onde a reprodução automática de decisões, os chamados modelões, muitas vezes deixam de lado o caso concreto para dar mais uma decisão como a anterior. O referencial teórico deste primeiro capítulo é Paul Ricoeur, filósofo francês, escritor de diversas obras de filosofia política e hermenêutica, mas também escreveu sobre linguística e literatura. Na obra O Justo, Paul Ricoeur centraliza sua crítica na atual sociedade de risco. Quanto ao conceito de responsabilidade, e é isso que ele vai trabalhar nessa parte da obra dele, ele aponta como principal problema a busca incessante de alguém para culpar. O efeito colateral dessa busca implacável pela responsabilização deságua num fatalismo que impossibilita ao acusado qualquer chance de defesa. Portanto, imputar responsabilidade de um acontecimento a alguém sem chance de defesa, segundo esse autor, redunda em tornar o agente humano responsável por tudo de modo indiscriminado. E ele finaliza isso que ele quer dizer. Assumir o encargo da totalidade dos efeitos é transformar a responsabilidade em fatalismo, no sentido trágico da palavra, ou mesmo em denúncia terrorista. Você é responsável por todos e culpado de tudo. E ele discorre sobre o conceito de responsabilidade que, infelizmente, não poderemos falar mais de maneira minuciosa aqui na apresentação. Mas, professor Romeu também fala sobre, faz uma crítica sobre o nexo de causalidade. Um outro autor, chamado David Hume, que, embora eu tivesse a confiança do meu orientador para escrever, eu não me senti seguro o suficiente para fazer essa crítica falando sobre o David Hume. Mas é possível que eu volte a esse autor no futuro próximo, talvez até no mestrado, quem sabe. Seguindo a minha pesquisa, eu adentro sobre a responsabilidade civil,
que, em decorrência do tempo, eu não vou tratar das nuances da responsabilidade civil, mas preciso retomar, para que a gente entenda a análise crítica feita à jurisprudência, as espécies de responsabilidade civil, sendo a subjetiva e a objetiva. A subjetiva, a regra; a objetiva, a exceção. Para que haja responsabilidade e, consequentemente, o dever de indenizar, é preciso que haja uma ação ou omissão, mais o nexo causal, mais o dano, mais a culpa na responsabilidade subjetiva. Culpa aqui, no direito civil, diferente do direito penal, entendido como um elemento subjetivo que contribui para o prejuízo ou para o dano, previsto no artigo 927 do Código Civil. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Por outro lado, a responsabilidade objetiva, que configura a exceção, é necessário uma ação ou omissão, o nexo causal, a verificação do dano e dispensa a culpa para que ocorra o dever de indenizar, previsto no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Então é muito importante, para a gente seguir em frente, a compreensão de nexo causal e de culpa. São duas coisas diferentes. A culpa é um elemento subjetivo. Nas palavras de um dos referenciais teóricos que eu utilizei, os professores Cristiano Farias, Felipe Braga Neto e Nelson Rosenwald, eles dizem que a culpa é o agir no caso concreto, com o proceder esperado de uma pessoa com similar base intelectual, praticante da mesma atividade em certo tempo ou local. Por outro lado, o nexo causal é um elemento causal material. É a ligação jurídica realizada entre a conduta ou atividade antecedente e o dano. Então vejam, culpa, elemento subjetivo do agente. Nexo causal, ligação jurídica entre a conduta e o dano. Vou avançar. A previsão legal na responsabilidade civil por dano ambiental está no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 1981. Esta é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Como a gente viu anteriormente, para que exista a responsabilidade objetiva, que é a exceção, há de existir uma previsão legal. Então, lá no artigo 14 diz: sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O artigo 14 exclui a culpa. Diz, não precisa ter culpa para que haja a obrigação de indenizar, mas não exclui o nexo causal. Pelo menos essa é a nossa primeira impressão e vamos verificar avançando na apresentação. Bem, na responsabilidade civil ambiental, duas teorias ganharam um pouco mais de espaço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. A primeira, chamada teoria de risco integral, e é a que me fez investigar, pesquisar, não só aqui nessa monografia, mas desde o 7º período, quando eu tive a oportunidade de estudar direito ambiental. A teoria do risco integral não admite excludentes do nexo causal em nenhuma hipótese. É uma teoria, por assim dizer, mais radical.
por outro lado, a teoria do risco criado admite excludentes de nexo de causalidade. O efeito colateral daqueles que criticam a teoria do risco criado é que o agente causador do dano pode ser beneficiado pelo dano, pode ser beneficiado no sentido de não ter que indenizar porque admitiu uma excludente de nexo de causalidade. Quais seriam essas excludentes? Não existe previsão legal de quais seriam excludentes de nexo de causalidade, cabendo a teoria jurídica elencar essas possibilidades. Atualmente, na doutrina, vamos dizer, majoritária, 3 são as excludentes principais do nexo causal: força maior, fato exclusivo da vítima e fato de terceiro. Lembrando que a força maior ela pode ser subdividida em fortuito interno e fortuito externo. O fortuito interno ele é previsível e evitável. Em relação aos danos ambientais, por exemplo, nós podemos pensar nos princípios da prevenção e da precaução. Lembrando que o princípio da prevenção é quando há a certeza científica do impacto ambiental. Quando, por outro lado, o princípio da precaução é a mera potencialidade do dano. Ainda que ausente a certeza científica de que aquilo vai causar dano, o princípio da precaução prevê que é necessário que sejam tomadas medidas para evitar o dano ambiental. Já o fortuito externo, 2 palavras caracterizam o fortuito externo: é a externalidade e a inevitabilidade. Ou seja, é um fato externo à conduta do agente, de caráter inevitável, a que se atribui a causa necessária. Na jurisprudência do STJ, existem precedentes de responsabilidade civil que exigem o nexo causal, e nós temos julgados em 1993, 2002 e 2009, só para citar alguns, principalmente do ministro Hélio, do ministro Rosado e da ministra Eliana Calmon, todos da segunda turma do STJ. E temos também precedentes que dispensam o nexo causal. E aí temos decisões de 2002, 2003, 2004, 2007, principalmente da primeira turma. Ministro Luiz Fux, ministra Denise Arruda. O ministro Luiz Fux foi o primeiro, no âmbito do STJ, que trouxe a teoria do risco integral para casos de danos ambientais. Entretanto, nesse julgado do ministro Luiz Fux, é possível identificar alguns equívocos interpretativos. Eu trouxe um para exemplificar. Ele diz no voto dele: em razão da definição de constituir-se poluidor a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável direta ou indiretamente por atividade de degradação ambiental, o tão só risco da atividade desempenhada pela Petrobras, era o caso concreto, em causar danos ambientais, consubstancia o nexo causal de sua responsabilidade, independentemente de o derramamento de óleo ter ocorrido por culpa da embarcação contratada. Então, olha só. O ministro utiliza aqui o artigo 3º, inciso 4 da Lei 6938. Só que o artigo 3º fala do conceito de poluidor e trata da responsabilidade solidária quando há mais de um poluidor envolvido no dano ambiental. O artigo 3º está dizendo o seguinte: quando tem mais de um poluidor, ambos são responsáveis. É diferente do que traz o artigo 14, parágrafo 1º, que está falando que vai responder independente de culpa. Então, essa confusão feita no voto do ministro Luiz Fux dá a entender que o nexo causal pode ser dispensado.
o que não é verdade. Na leitura integral do acórdão, é possível perceber outros equívocos que mostram que nexo e culpa são tratados como sinônimos, quando na verdade nós vimos anteriormente que não são. No julgado da ministra Denise Arruda, veja o que ela disse. A configuração da responsabilidade por dano ao meio ambiente exige a verificação do nexo causal entre o dano causado e a ação ou omissão do poluidor. Ela diz que exige, mas em seguida a relatora cita a teoria do risco integral como sendo a mais adequada. Ora, é contraditório, porque se a mais adequada é do risco integral, ela não exige a verificação do nexo causal. Falhas como essa estão ao longo de todo o voto o fundamento desse acordo. Passados alguns anos de jurisprudência dividida entre as turmas do STJ, um recurso representativo de controvérsia foi julgado em 2012. Coube ao ministro Sidney Bennett a relatoria deste recurso. Os problemas apontados no recurso do ministro Bennett. A fundamentação do voto que pacificou a jurisprudência, essa pacificação está entre aspas de propósito, porque na verdade a gente vai perceber que ainda há divergência. Com base na teoria do risco integral, é contraditória. Os precedentes citados são todos contrários à ideia do risco integral. O RESP 769753, principal precedente citado pelo ministro Bennett, não aceita como válida a responsabilidade civil calcada no risco integral. Esse precedente diz exatamente que exige o nexo causal para que seja configurada a responsabilidade civil por dano ambiental. Nesse voto, o ministro, assim como o Luiz Fux e da Denise Arruda, utiliza nexo e culpa como se fossem sinônimos. Posteriormente a esse recurso repetitivo, tivemos outras decisões também do STJ. Como sabemos, o recurso repetitivo não tem efeito vinculante. Ele emana sua influência para outras decisões, mas não vincula os juízes da primeira instância, ou mesmo da segunda. Posteriormente ao ano 2012 do recurso repetitivo, a quarta turma aceita o risco integral. E a segunda turma, composta principalmente pelos ministros Humberto Martins e Mauro Campbell, a ministra Eliana Calmon já se aposentou, eles afastam o risco integral mesmo após o recurso repetitivo de 2012. Essas decisões são de 12 posterior àquele, de 2013 e 2013 também. Na análise crítica da jurisprudência que eu fiz, e aqui eu já começo a me encaminhar para o final, professor, eu notei que nunca houve pacificação na jurisprudência sobre tal assunto, mesmo após o recurso representativo de controvérsia do ministro Bennett. A querela jurisprudencial se deve à radicalidade que o risco integral representa ao afastar qualquer possibilidade de rompimento do nexo causal. Oposta ao risco integral, como a gente já viu anteriormente, encontra-se a teoria do risco criado, que aceita as excludentes, possibilitando o rompimento do nexo e, consequentemente, da própria responsabilização. Ambas as teorias foram criticadas nessa pesquisa. Então, qual deveria ser a teoria adotada? E aqui a minha tentativa de contribuição para o debate teórico. O professor Felipe Peixoto, juntamente com Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald, eles trazem uma terceira via, uma outra teoria, chamada teoria do risco agravado. Ela é mais rigorosa que o risco criado, porém sem a radicalidade do risco integral.
consiste em agravar a situação daqueles que desenvolvem atividades empresariais, especialmente as causadoras de grandes impactos ambientais. Ocorre, por essa teoria, a inversão do ônus da prova, o que quer dizer que aquele que causou o dano é obrigado a provar, muito bem provado, diga-se de passagem, que a atividade dele não causou ou não deu causa àquele dano verificado. Nessa teoria é possível flexibilizar o nexo causal em situações específicas, uma vez que fatos que antes eram considerados fortuitos externos, como eu havia falado anteriormente, passam a ser considerados fortuitos internos. Por fim, e mais importante, essa teoria deve ser aplicada e modulada analisando cada caso concreto. E essa parte que eu destaco como a mais importante é porque a teoria, por exemplo, do risco integral, ela é simplesmente aplicada e ponto. Independente se o causador do dano seja uma empresa muito pequena ou uma empresa de potencial devastador muito grande, ou mesmo uma pessoa física que cause dano ambiental. Ao final da pesquisa, verificou-se que a teoria do risco agravado é a que melhor se amolda à interpretação não apenas do artigo 14 da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, mas também a própria Constituição da República. Espera-se ter lançado com este trabalho a semente de um novo conhecimento e que tenha sido dado o primeiro passo para uma investigação acadêmica mais sofisticada acerca da responsabilidade civil por danos ambientais. É isso que eu tinha para falar por hoje. Obrigado.